Bom, a gente segue ao vivo aqui na cobertura da morte do Papa Francisco, que infelizmente nos deixou aos 88 anos. Agora a gente recebe ao vivo o padre Reginaldo Manzotti, cantor, apresentador e pároco, do Santuário da Nossa Senhora Aparecida de Guadalupe, em Curitiba. Padre Manzotti, seja bem-vindo aqui, a partir da morte do Papa Francisco, Qual deve ser, então, o futuro da Igreja Católica? É o que muitas pessoas querem saber. Boa tarde. Boa tarde, David de Tarso. Boa tarde a todos que estão aí auxiliando como comentaristas. Minha saudação a todos que estão acompanhando a Jovem Band News. Sem dúvida, é um momento que nós nos colocamos em oração. No primeiro momento, rezando pelo descanso e paz do Santo Padre o Papa, ele que começou o seu mandato há 12 anos atrás, o seu pontificado, pedindo oração com muita simplicidade naquela janela da Praça São Pedro, lá da Igreja de São Pedro. Ele começa pedindo oração e a multidão reza por ele. Acredito que nós hoje rezamos, um dia depois da Páscoa, de termos celebrado a ressurreição do Senhor. Hoje o Papa Francisco fez a sua própria Páscoa. Então, primeiro rezar por ele, porque é um Papa, mas é uma alma, é uma pessoa. E depois começarmos a nossa oração pela Igreja, porque depois de feito todo o processo, ainda hoje foi a primeira missa na Catedral de São João de Latrão, depois o terço celebrado na Praça São Pedro, e como não lembrar do Papa Francisco subindo sozinho em plena pandemia, com uma dor na perna, mas subiu para rezar pelo mundo, abençoar o mundo com o ostensório, depois ele indo sozinho, a pé, até uma rua, uma igreja em Roma, diante do Santíssimo Crucifixo miraculoso, para pedir o fim da pandemia. Então, nós continuamos como igreja a rezar, pedir que o Espírito Santo, que em última palavra é o Espírito Santo que conduz, e nós acreditamos nisso. É verdade que existem os preferidos, é verdade, são 138 candidatos em potencial para ser Papa, 7 do Brasil, como você bem lembrava e o citou, mas não é a política humana. Por mais que queiram enfatizar, inclusive até foi motivo de um filme, Conclave, que mostra muito esse lado humano, eu acredito, e digo isso não como uma frase chavão, eu acredito que, apesar da força humana, quem sustenta, quem escolhe e chega a ser Papa pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, surpreendeu-nos tanto depois de São João Paulo II, o Ratzinger, Bento XVI, e nos surpreendeu Jorge Bergoglio, que tinha sido cotado, mas não era o preferido. Então, nós teremos surpresas, porque quem conduz a Igreja Católica é o Espírito Santo. Bom, Padre Reginaldo Manzotti, quem vai fazer a próxima pergunta é o Henrique Kriegner. Padre Reginaldo, boa tarde. Muito bom ter o senhor aqui junto conosco. Padre, eu achei que é tão importante o senhor trazer a luz a essa questão do processo de decisão, da escolha aí do próximo Papa, porque naturalmente, e aí é de se esperar, que as pessoas venham fazer projecções e escolher por preferências baseados aí nas suas inclinações ou talvez opiniões, mas existe um aspecto espiritual por detrás dessa escolha que não pode ser ignorado, Nesse sentido, qual que seria a sua orientação de pautas, de foco de oração, para que deve ser a expectativa, tanto de católicos quanto de outros também cristãos aí que estão nos ouvindo, para que haja a escolha do próximo Papa, ou seja, para além das preferências políticas, para além das escolhas a dedo, o que deveria ser esperado e gerado nesse lugar de oração nesse momento? Henrique, muito obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente. Deus, ele se vale da matéria, se vale dos seres humanos, mas ele está além, ele é Deus, e enquanto deixarmos Deus ser Deus, a humanidade está garantida. E mesmo nesse momento de escolha, já houve momentos muito difíceis para a igreja em tempos anteriores, e nesse momento somos surpreendidos pela ação do Espírito Santo, surpreendidos pelo querer daquele Jesus Cristo que diz: esta é a minha igreja e sobre a pedra construirei
e o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Nós, mesmo em pauta, na última vez, fizeram até matérias de os preferidos do Brasil, e fizeram matérias, e teve gente que disse que foi para lá como papa e voltou como cardeal, mas são tudo conjecturas, são tudo possibilidades. É um mundo que não conseguimos abraçar, e não porque é politicagem, mas porque é uma política no bom sentido da palavra, e é sem dúvida o momento em que os fiéis agora se reúnem para rezar, pedindo que o Espírito Santo suscite um Papa do diálogo, um Papa que continue as reformas necessárias. Não é modernizar a igreja, porque a modernizar por modernizar não significa novidade. É dar respostas atuais para problemas atuais na grande tradição da igreja, sem mexer no conteúdo. Aí que está o grande desafio de um Papa. Porque você não pode seguir a moda, porque todo mundo vai por esse caminho. Nem sempre o que é comum é certo. Por isso que a igreja tem que ter sempre esse discernimento. Então, nós pedimos a um Papa que venha com um diálogo com o mundo moderno, que venha com essa abertura para o diferente, como o Papa Francisco foi dialogar com os islâmicos, foi dialogar com outras religiões. Isso é fundamental, mas não podemos perder a nossa identidade, aquilo que é a nossa característica, aquilo que é a nossa fé. Existem coisas da Igreja Católica, verdades, teologias, valores que são inegociáveis. A próxima pergunta, Thaís Cremasco. Boa tarde, padre. Em muitas homílias, o Papa criticava essa hipocrisia, né? E ele falava da importância da autenticidade da fé e da vivência das pessoas que seguem a religião. Eu queria ouvir do senhor como a gente continua, né? E se o senhor acredita que o próximo Papa também fará esse combate da hipocrisia da religião e da vivência dos fiéis. Inevitável, boa tarde, Thaís, é inevitável que isso aconteça. Eu quero lembrar que o Papa Francisco, ele vivia sempre isso. Quando eu estive visitando a capital da Argentina, e eu fui visitar a igreja catedral dele, a Basílica, ele era muito simples, ele fazia sua própria comida, ele andava de ônibus. Então era um homem que ele não se fazia pobre, ele era simples. E tanto que agora, na Sexta-feira Santa, pela segunda vez consecutiva, ele não pôde participar da tradicional procissão que passa pelo Coliseu. Mas ele surpreendeu a todos escrevendo a motu próprio, por pulso próprio, os textos das meditações da Via Sacra deste ano. E ele foi contundente em falar de impérios que matam, de pessoas que são hipócritas na fé. Ele falou com muita veemência, e até quando a gente ouvia as meditações do Cristo desfigurado hoje, naquele que não tem oportunidade, que não tem valor, se ficava impressionado. Realmente foi um grande profeta. E certamente não tem como retroagir. Eu sei que há que vão dizer que é a lei do pêndulo, uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, mas vamos deixar Deus ser Deus, como eu disse, o Espírito Santo vai ungir, mas hoje é inevitável uma igreja que dialoga com o mundo e que enfrente a realidade hoje da injustiça, da desigualdade, dos problemas dos imigrantes. Não tem como fugir disso, porque seria fugir do próprio cristianismo, porque Cristo veio para os humildes, os pequenos, os machucados. Quem precisa de médicos são os doentes, disse o Senhor. O senhor citou dos imigrantes, né? O Manuel Furriela é um grande conhecedor também nesse tema. Eu acho que a próxima pergunta pode ser sua. Boa tarde, padre. Queria falar da minha satisfação em falar contigo aqui. Acompanho aí algumas das suas publicações em redes sociais. Em relação à questão da imigração, né? Como que o senhor acha que, de uma forma diferente, o Papa Francisco acabou atendendo essa temática? Não só por ser uma questão muito próxima da Europa, esses grandes fluxos migratórios, né? As
pessoas fugindo dos conflitos. A gente mencionou aqui caso da Síria, da Ucrânia, mas independentemente até de que religião eram essas pessoas, também acho que foi incrível esse aspecto do Papa Francisco em relação aos refugiados. Mas o senhor gostaria de denotar ou reforçar algum ponto da gestão dele, que é um grande gestor, o Papa também, em relação a essas questões dos grandes fluxos migratórios, essas pessoas que fogem de tantas privações para conseguir algum acolhimento em algum lugar do mundo? Eu me lembro uma vez, eu tive 2 vezes com o Papa Francisco. Uma vez eu tive na Sala Paulo VI, eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo, ele ainda não estava de cadeira de rodas, a segunda vez também não, onde ele acabou gravando, eu tive a liberdade, porque isso é você ter liberdade, era um homem que veio com um sorriso largo, abraçando, e eu tirei o celular e fiz uma gravação com ele, onde ele desejou as bênçãos para a obra Evangelizar é Preciso, onde eu sou fundador. Então ele é muito querido, mas eu lembro-me que ele um dia disse assim, que cuidado, que aqueles que foram imigrantes ontem, hoje estão fechando o coração para as novas imigrações. E é verdade. Vamos falar no Brasil. Quantos não vieram de italianos, alemães, poloneses, japoneses para o Brasil? O Brasil é feito de muitos povos que aqui vieram. Então, na Europa se tentou fechar e ele, ao contrário, abriu. Então, a grande força dele foi fazer com que os grandes governantes se sentissem, no mínimo, inquietos e desconfortável em fechar as barreiras. Ele, no mínimo, ele provocou isso. Então ele foi um homem muito humanitário, tanto que ele não só fazia isso, mas ele instigava a igreja, vamos dizer, a igreja da Sicília, lá no sul, que acolhesse os barcos que chegassem. Ele mesmo se deslocou para lá para ser uma voz e uma presença profética. Então, o Papa Francisco, sem dúvida, nos fez questionar muito sobre esses que vivem à periferia das suas existências. Cíntia Nunes. Olá, Padre Reginaldo, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Prazer todo tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta complementando aqui o que os nossos colegas já disseram e até o que o senhor já respondeu. Qual seria, então, diante de toda essa contribuição do Papa, qual seria o grande, se o senhor pudesse eleger aí o grande desafio da Igreja Católica nas mãos do futuro Papa? Eu vou só dizer, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, na verdade, começou uma grande reforma. Só, me desculpe voltar um pouquinho. São João Paulo II, ele conseguiu chegar ao final da vida, envelhecer, porque ele tinha do lado um grande secretário. Ele tinha do lado quem o sustentava, que era o Karol Wojtyła. Karol Wojtyła tinha o Papa Bento XVI, então, na época, que era seu secretário. Quando chegou a vez Bento XVI, ele tentou fazer algumas reformas, mas não conseguiu. Papa Francisco chegou e começou a reforma de dentro para fora. E ali foi quando ele começou a ser amado por alguns e temidos por outros. Quando ele fez a reforma da Cúria Romana, e ele não parou. Quando ele fez, lembro-me de até uma homilia que ele fez das coisas erradas que ele via dentro do Vaticano, era surpreendente. Depois ele fez a reforma do Banco do Vaticano, e daí ele começou uma reforma teológica, uma reforma litúrgica, simplificando tudo. Então, ele é um homem da reforma. Eu acho que ele não conseguiu chegar aonde ele queria, mas que ele provocou isso, esse movimento de transformação. Isso não dá para voltar. Isso é como você querer colocar de volta uma pasta de dente que você espremeu. Não tem como. Então, esse princípio de igreja em saída, de reforma e de diálogo é o grande legado do Papa Francisco, o homem da solidariedade. Ele tocou num ponto sensível também, que ele dizia, olha, a igreja não são dos padres, não são dos ministros, são de todos.
porque o senhor é padre e normalmente conhece, né? Algumas igrejas a gente vai e realmente o padre se coloca ali à frente como uma espécie de coronel, onde medidas têm que ser somente tomadas por eles. E ele trouxe essa versão também para a igreja um pouco mais moderna, né? Sem toda essa situação sendo expandida em toda a rede católica. Na verdade, ele fez atualizar o que já era do Concílio Vaticano II, que é igreja como povo de Deus, unindo padres, bispos, papa e povo de Deus. Então é todo o povo de Deus. O que ele fez, ele não inventou nada, ele apenas buscou aquilo que já era da tradição e foi esquecido. Então ele com muita facilidade ele falava, não sejam príncipes na igreja, não hajam como tal. Então isso não era muito agradável de se ouvir do ponto de vista, ele falando para todos. Mas ele colocou o dedo na ferida, sim, mostrando que a igreja não é uma sociedade perfeita, como era o conceito do Concílio de Trento, mas era a igreja, povo de Deus que se forma a partir de valores de comunhão e unidade. Nós conversamos com o padre Reginaldo Manzotti, que agradeço demais a presença aqui no Linha de Frente. Eu que agradeço, obrigado e boa tarde, Deus os abençoe. Amém. Bom, e agradeço também aos meus companheiros de bancada aqui, Henrique Kriegner, Manuel Furriela, também a Cíntia Nunes, a Thaís Cremasco, nessa cobertura, né? Falando sobre o Papa Francisco, sobre a morte dele, todo o legado deixado por ele. Alguém gostaria de complementar mais algo, assim, a última fala? Rapidamente aqui, um ponto que eu também lembrei depois, eu atuei sempre com refugiados, né? Fui presidente da comissão da OAB 3 vezes, fundei a comissão. E nos últimos anos, a Igreja Católica intensificou a atuação a favor dos refugiados. É a Caritas Arquidiocesana, é a principal entidade do terceiro setor da sociedade civil no Brasil que atende os refugiados. E que teve um trabalho muito intensificado também por conta do Papa. Já anteriormente atuava, mas aí com o Papa Francisco começou a atuar muito mais em favor dos refugiados. Kriegner. Minha expectativa, na verdade, em primeiro lugar, me solidarizar com todos os católicos que sentem aí a perda do seu líder, né, aquele que representa a Igreja Católica, essa autoridade máxima, e ter a expectativa de que em breve, logo depois do processo todo passado, venha a ser também escolhido um novo Papa, debaixo aí da orientação, claro, do Espírito Santo, também no Conselho da Igreja, sendo fiel às Escrituras, à Palavra de Deus e fiel também a tradição da igreja, e dessa maneira fazendo com que a igreja consiga permanecer e manter a sua essência verdadeira, e que nunca precisou se amoldar aos tempos correntes, mas sempre fiel aos seus princípios. Cíntia Nunes. Realmente foi um prazer. Nós hoje vimos a história passar diante dos nossos olhos, né? Isso é algo muito significativo. E ao projetarmos a história para o futuro, só resta aqui, acredito que falando por todas as pessoas que esperam a paz, que esperam tempos melhores, que o Espírito Santo ilumine o próximo Papa e que ele venha a ser um sinal de novos e bons tempos. Thaís Cremasco. Independente de qualquer religião, acho que a morte do Papa serve para a gente fazer uma reflexão da autenticidade da nossa fé, daquilo que a gente acredita, nunca deixando distante, né, os princípios de todas as religiões, que é o amor, a justiça e a solidariedade. Sem dúvida, e o Papa Francisco deixou esse legado, realmente foi um Papa incrível. Agora a gente vai seguir acompanhando também todos os desdobramentos, de fato, quando que vai ser confirmada a informação de velório, né, aberto ao público, previsão de 4 a 6 dias. Já tivemos a confirmação sobre a causa da morte, que foi insuficiência cardíaca e também um AVC, acidente vascular cerebral. Lemos o testamento dele, confesso que até me emocionei aqui lendo o testamento, porque realmente é uma pessoa muito humilde, né? Então, ele deixou esse legado de humildade, pedindo para ser sepultado no chão e uma sepultura simples, sem grandes ostentações. Esse foi o Papa Francisco.